Bom, então nós vamos para o grupo 3. Uma frase que eu achei interessante que na minha opinião, né, eu acho que vai bem de encontro a esse texto da Pedagogia do Oprimido, Thomas Jefferson, né, Kiko? Sim. Perfeito. Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá, enfim, evoluir a um novo nível. Então eu acho que essa frase do Thomas Jefferson, ela vai bem de encontro a essa realidade que a gente está enfrentando agora, né? E enquanto as pessoas não entenderem que o conhecimento, os estudiosos, a educação é a base do mundo e da sociedade, né, e se perder no capitalismo, a gente não vai para lugar nenhum, vai ficar estagnado. Né? Então a gente não consegue evoluir, só consegue evoluir a partir da educação e do diálogo. Bom, é isso aí, essa a introdução para o nosso capítulo. E lembrando que o nosso capítulo ele está ali bem no meio do livro, né? Interessante porque ele vai trazer, vai retomar algumas falas dos companheiros. Ele conversa, né, com os outros capítulos, conversa, né? Ele conversa com os 2 capítulos que já foram apresentados aí e também um pouquinho com o 4. E nessa de conversa, nós não podemos esquecer que ele vai se tratar exatamente dessa dialogicidade, né? A essência da educação como prática de liberdade, é o que ele já traz logo de cara na introdução do capítulo, e aí ele já traz, de certa forma, a importância, né, do diálogo para que possa ocorrer todo esse processo necessário de transformação dentro da educação em si. E dentro disso, ele aponta por uma coisa muito importante, que é a questão da ação e reflexão, né? A ação daquilo que você tem, né, como prática e a reflexão dessa prática dentro desta ação, porque aí automaticamente ele vai trazer uma palavra que se usa muito também, a questão da praxis, né? E dentro de uma praxis transformadora, uma praxis preocupada em transformar o mundo, em transformar o mundo também, obviamente, para algo melhor. E aí ele traz, né, uma fala dele em que não há palavra verdadeira que não seja praxis, né? Daí, né, que dizer que a palavra verdadeira seja transformar o mundo. Então, uma relação que ele traz com relação a isso. E aí, nesse trecho também, ele vai apontar a necessidade, né, de fazer a reflexão por conta do ativismo já apontado pelos companheiros no capítulo anterior, para que também isso não ocorra um ativismo de ação pela ação, em que você apenas supõe, entende-se que está fazendo algo, mas você apenas age, você apenas vai lá, olha, vamos levantar uma bandeira, vamos fazer isso, aquilo, outro, mas não há transformação. Se não ocorrer transformação, se não ocorreu antes dessa transformação uma reflexão dessa ação, não adiantou em nada. Você pode, então, estar caminhando para o quê? Para reconquistar o direito à palavra, né? Proibindo assim, então, né, que este assalto desumanizante continue. Então, o indivíduo ele tem que buscar isso, ele tem que procurar ser ativo para que ele não perca em si a essência da palavra, né, do seu discurso. E na sequência, ele traz algumas questões também bastante interessantes, porque dentro dessa questão de dialógica e diálogo, ele traz na educação, obviamente, como um ato político, por conta daquilo que ele carrega de educação como prática de liberdade. Só que, nesse momento, ele traz uma coisa interessante, em que tudo isso, né, ele deve estar ocorrendo de maneira, vamos dizer assim, amorosa. Então, você vai fazer isso também pelo amor ao mundo, e não numa ação de quem detém o poder para aquele, né, que é, no caso, o oprimido. Senão, isso vai acabar virando uma relação de sadismo e masoquismo, e isso não pode ocorrer. Quando fala dessa questão do sadismo e do masoquismo, a gente precisa refletir muito sobre quem nós somos, né? Será que nós somos humildes ou arrogantes?
como docentes, a gente precisa refletir. Porque quando ele fala do diálogo, ele fala dessa relação e dessa interação e da importância que isso tem que acontecer. Então, ele vai citando tudo isso, falando sobre aproximação. A gente não pode perder a aproximação com o povo. Ou seja, quando ele cita que homens em comunhão buscam saber mais, é porque com isso a gente vai ter uma sociedade que vai ter suas conquistas. Quando ele fala a educação como um ato político, é exatamente sobre isso, onde se respeita o diálogo, onde se respeita a história do outro, onde se respeita o espaço do outro e mostra para ele a sua importância. E aí é onde que ele diz que ambos se educam mutualmente, né? Onde tem essa troca, né? Porque ninguém aprende sozinho, né? Aquela que quando ele cita, falar em democracia, essa parte é fundamental, falar em democracia e silenciar o povo é uma farsa. Falar em humanismo e negar os homens é uma mentira. Então, a gente precisa refletir como têm sido as nossas ações. Esse livro traz muito disso, né? Como humanos, para que a gente perceba isso. E aí, nessa parte que ele fala, né, nessa questão, falta criticidade nos educadores, né? Eles tratam e discutem os problemas superficialmente. O que ele fala? Essa troca, eles falam por falar. Paulo Freire vem dizer que os educadores, falta criticidade, né? Eles não têm essa verdade. Eles falam e deixa como está, né? Não tem uma troca de amorosidade, como o Guico já citou, né? Falta para eles. Fé no homem, na e pela luta por sua libertação. Trabalho não mais escravo, mas livre, que dá alegria de viver. Isso. Não é a situação atual nossa, hoje. A gente não consegue olhar para o nosso trabalho e ficar 100% alegre, porque nós temos as nossas tristezas, as tristezas que vão acontecendo por causa do que vem se formando na sociedade, né? Que ela tenta calar o homem. Também tem uma coisa que o pessoal aponta muito hoje, principalmente o Cortella, onde ele traz a questão do esperançar, né? Que o esperançar é o seu que fazer, e não esperançar da esperança, de você sentar e ter esperança, nossa, eu acredito que pode acontecer alguma coisa, não, né, nesse sentido. Então, ele traz a questão da fé no homem, né, a questão de moldar o espaço, e aí ele traz, inclusive, nesse trecho, né, de moldar o espaço, ele traz uma pequena citação de Pierre Fortin, que traz essa importância de você procurar mudar, né? E dentro da questão do diálogo, em que não há comunicação, né? E sem esta, obviamente, não vai haver uma verdadeira educação. Mais ou menos dentro daquilo que o Emmanuel falou com relação à educação bancária. E dentro disso daí, ele vai fazer uma pequena citação, né, num trechinho sobre a situação gnoseológica, né, que trata-se aí da filosofia, né, de caráter existencial, né, existir ultrapassa o viver, né, e é mais do que estar no mundo, é estar nele e com ele. Então, uma transformação no mundo para com o mundo. E dentro disso, ele já vai, né, para um outro patamar em que ele vai trazer a educação. Porque a educação, ela não faz de A para B, né, ou de A sobre B, mas de A com B. E de ambos, obviamente, dentro do mundo. E aí, de novo, né, ele faz aí uma pequena crítica à educação bancária apontada pelo Emmanuel anteriormente. E, dentro disso, né, automaticamente ele cita, mais uma vez, a questão do humanismo, né, permitir a tomada de ciência de nossa plena humanidade como condição e obrigação, né? Isso dentro de uma situação e projeto, porque aí ele já começa a fazer uma relação daquilo que você precisa estar apresentando dentro de uma determinada crítica, né, à verticalidade de programação e a necessidade de diálogo, de conhecer, de você observar o outro e ver que nós estamos no mundo e em que e com
o outro. E ele tem essa questão, então, das relações de homem e mundo, tá? Porque ele começa a trazer a questão da importância de temas geradores para que você possa fazer a discussão de conteúdos programáticos para que você possa realmente fazer uma educação de qualidade. E dentro dessa questão de temas geradores, no universo temático, ele vai trazer a questão de uma temática significativa.